Oh, muito bem, bem-vindos de volta, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula aqui do Laboratório de Física 1, experimental, e hoje nós vamos falar sobre um conceito super importante. Essa é uma das duas aulas de teoria que são chaves do curso, que é a propagação de erros. Então, lembrando que a gente já viu teoria de erros e também o método de análise gráfica, né, através da construção de gráficos, seja no papel linear, no papel milimetrado, né, ou no papel log-log, ou no papel log linear, como entender e descobrir quem é a lei de potência, quais são os parâmetros associados, e fazendo basicamente o ajuste de uma reta. Na aula de hoje, nós vamos aprender um refinamento, por assim dizer, desse método, que é o seguinte: vocês lembram que nós precisávamos, olha, eu consigo determinar quem são A e B, são os parâmetros da reta, esses dois, só para lembrar, né? Nós tínhamos uma lei de potência S de t é igual a um parâmetro K, t elevado a n, e uma vez que a gente assume que o sistema físico é dado por S de t, né, a lei de potência, determinar a física do sistema significava simplesmente determinar o parâmetro n, K e o parâmetro n. Obviamente, isso tem graça se o n for diferente de zero. E aí, aplicando a linearização, nós chegávamos à equação y de x é igual a mais bx, onde y de x é igual ao log de s de t, x é igual ao log de t, a é igual ao log de k e n igual a b. Ou seja, determinando n, isso é uma equação de reta, obviamente, né? E determinando o a e o b, eu determino os parâmetros, né? Significa aqui que k é igual a 10 elevado a a, n igual a b, determinando o coeficiente angular e linear da reta, eu determino os parâmetros ali de potência. E aí, por exemplo, se a gente pegasse o caso da queda livre, né, como vocês estudaram, nós vimos no relatório, no experimento de queda livre, né, eu tinha lá y de t era igual a y0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. E aí, fazendo aquelas aproximações de sempre, né, y0 é igual a zero, v0 é igual a zero, isso fica simplesmente y de t é igual a g sobre 2t quadrado. Então, a comparação óbvia, né, com S de t é igual a k t a n. Então, isso aqui, teoricamente, eu esperaria k igual a g sobre 2 e n igual a 2. A questão toda é que, fazendo esse formalismo aqui, nós vamos, aí eu uso o método gráfico para determinar A e B, nós iremos saber quem é o K. Muito bem, mas o G é igual a 2K, né? Por essa comparação simples aqui, né? G é igual a 2K. Muito bem. Determinamos quem é o G. Isso aqui vale para o caso da aceleração da gravidade, mas pode ser qualquer sistema físico que siga a lei de potência. A questão toda é, qual o erro no G? Vocês estão lembrados lá do roteiro do relatório? Eu perguntei, tá bom, determine o K pelo método do papel milimetrado, determine o K pelo método do papel log-log, determine o K pelo método da transformação de escala quando você sabe o valor do N a priori. E aí você chegava aqui, como eram 3 métodos, K1, K2, K3, G1, G2, G3, né? Quanto valia G? Essa era uma das perguntas. Fez-se a média.
Qual é o erro no G? Será que só calcular o desvio padrão basta para essas 3 medidas? E se em vez de eu ter 3 medidas para o G, eu tiver 30 medidas, será que a forma mais eficiente é simplesmente calcular a média das medidas todas e depois o desvio padrão? Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que suponha que você tenha uma função, pode ser o G, pode ser qualquer outra grandeza física que você queira medir, mas que não exista ao seu alcance um equipamento dedicado a medir exatamente aquela quantidade. Para deixar claro, nós usamos uma régua e um cronômetro para medir a altura de queda e o tempo de queda, e a partir daí, através de um processo, uma análise gráfica, determinamos o valor da aceleração da gravidade. A bolinha cai lá partindo do repouso, e com isso, você sabendo a distância e o tempo que leva para percorrer a distância, você sabe o quanto a bolinha andou, a velocidade, a aceleração. G. Muito bem. Mas não. Então, quais eram os equipamentos de medida? Uma régua e um cronômetro. Ninguém usou em momento algum um gravitômetro, né? Um gravitrômetro, né? Um equipamento para medir automaticamente, diretamente, na verdade, G. Nós medimos posição e tempo, certo? Unidades, metro e segundo. G, então, nesse caso, era uma quantidade que a gente pode falar de derivada, porque nós encontramos ela a partir das quantidades primitivas, que seriam aquelas que a gente consegue medir diretamente. Então, nesse exemplo simplinho que eu mostrei aqui, era muito óbvio, né, que G é igual a 2K, mas poderia ser qualquer função, tá? Digamos que você consiga medir as variáveis x, y, blá, 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 z. Então, isso poderia ser a distância percorrida, o tempo, a temperatura, a pressão, a luminosidade, a composição química, sei lá, o seu laboratório é bem equipado e você consegue fazer medir uma série de variáveis diferentes aqui, x, y, z, w, s, t, a letra que você quiser. E você consegue fazer isso com uma certa reprodutibilidade, ou seja, você faz essa experiência N vezes. Então você mede a posição N vezes, o tempo N vezes, a temperatura N vezes, a pressão N vezes, você faz N séries de medidas, em cada série você mede todas as variáveis que o seu laboratório deixar. Tá? Essas quantidades aqui, estou chamando de quantidades primitivas, são aquelas que eu consigo medir diretamente com o equipamento. Ou seja, eu meço a posição com uma régua, eu meço o tempo com um cronômetro, eu meço a temperatura com um termômetro, eu meço a pressão com um barômetro e por aí vai. Então, o cronômetro, a régua, o termômetro, o barômetro, eles vão me dar o erro sistemático de cada um deles. Eu também posso usar conceitos de eletricidade, né, com o multímetro, meço a voltagem com voltímetro, a corrente com amperímetro, a resistência. Eu posso determinar a partir de uma série de medidas de voltagem e corrente, por exemplo. Então, nesse caso, a resistência elétrica seria uma quantidade derivada que eu construo, nesse exemplo, a partir de uma série de medidas de voltagem e corrente. Então, a pergunta é, qual seria o erro na medida da resistência elétrica? Uma vez que eu não usei nenhuma máquina para me dizer exatamente qual é o valor da resistência, eu medi voltagem e corrente. Da mesma forma que nós não usamos nenhuma máquina, vou repetir, para medir a gravidade, nós medimos posição e tempo. Então, o que acontece? Nós já podemos fazer essa série das medidas das variáveis, sei lá, temperatura, pressão, corrente elétrica, voltagem, dissipação aqui, um monte de medidas, tá? E essas todas eu consigo calcular o valor médio, porque eu faço medida 1 para a posição, medida 2, medida 3, então eu calculo o valor médio da posição. Medida 1 para o tempo, medida 2 para o tempo, medida n para o tempo, então eu calculo o valor médio para o tempo para essa determinada posição aqui. Ok, eu também consigo calcular o desvio padrão para cada uma delas, certo? Tá. Então eu consigo, para cada uma dessas variáveis que eu tenho o equipamento à disposição, seja ele o equipamento que for, o cronômetro, o amperímetro,
régua, o que for, eu consigo fazer uma série de medidas de posição, de tempo, de pressão, temperatura, corrente, voltagem, blá, 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 e calcular o desvio padrão e, por consequência, o erro estatístico e o erro sistemático e o erro total. Então, isso não é mais problema, isso é assumido que já se sabe fazer, certo? Agora, o objetivo da aula de hoje é, a partir dessa série de medidas que eu consigo fazer e calcular valores médios para essas quantidades e os desvios, como eu determino o melhor valor possível e o erro associado a uma variável, uma grandeza, na verdade, que depende das variáveis que eu consigo medir diretamente, mas esta grandeza em específico, que eu quero por algum motivo saber, eu não consigo medir diretamente. O exemplo que eu dei ali era qual o valor da aceleração da gravidade se eu só tiver um cronômetro e uma régua. Ou qual o valor da resistência elétrica se eu só tiver um voltímetro e um amperímetro. Então, essa função, seja a gravidade, a aceleração da gravidade, função da posição do tempo, seja a resistência elétrica, função da corrente e da voltagem, é uma quantidade que a gente diz derivada, tá? Porque ela derivo ela, encontro ela em função daquelas que eu consigo medir, tá bom? Então, ela pode ser função de N grandezas que eu consigo medir. Uma forma, e essa é a forma, assim, quando isso aparece em questão de prova, em solução da lista, dá para entender de cara, quem nunca assistiu a aula, caiu de paraquedas, não faz a menor ideia do que a gente está falando. As pessoas sempre tendem a fazer isso aqui. É o método mais intuitivo, eu reconheço. Se você mediu x1, y1, z1, você constrói a função, só substitui x1, y1, z1 e constrói a função ômega1. Ou seja, para a posição 1 e tempo 1, você vai ter um Z1, uma aceleração G1. Para a posição 2, tempo 2, você vai ter uma aceleração G2. Para a posição 3, tempo 3, você vai ter uma aceleração ômega 3. Ok? Aí soma todos e calcula a média e depois o desvio padrão. Daria para fazer? Daria para fazer, mas olha a mão de obra. Essa operação, para um N grande, ela fica muitíssimo trabalhosa. Lembre-se que você já tem que fazer tudo isso. Então, o espírito da aula de hoje é encontrar um jeito mais fácil, um jeito que diga para nós qual é o erro na medida aqui, de forma mais direta e que leve em conta, obviamente, os erros associados à variável x, à variável y, à variável z, tá? Sejam eles de natureza estatística ou sistemática. E qual que é o peso de cada um deles no erro dessa quantidade ômega que eu não consigo medir diretamente. Então, é isso que o formalismo de propagação de erros nos diz. Então, para entender por que chama propagação, isso lembra muito, vamos chamar assim, a disciplina de cálculo numérico, quando você faz um truncamento lá, π igual a 3, ou π igual a 3.1, π igual a 3.14, π igual a 3.1415, 3.1415,9. Em algum momento você trunca a série, você está jogando um pedaço da informação, uma parte da informação sobre qual é o valor do número π fora. E aí, se você usar esse valor que está arredondado para fazer uma série de multiplicações, determinar várias áreas e volumes e grandezas que envolvam comprimentos, que envolvam o π, cada uma dessas respostas que o computador vai te devolver vai ter um erro, devido ao fato que você arredondou o número π, não está usando o valor exato. Nesse caso, se vocês estão lembrados da aula 1 desse curso, esse seria um erro sistemático, porque ele está presente em todas as medidas, teórico, porque vem da sua teoria, você arredondou um parâmetro que você está usando lá, π, por um valor, 3, por exemplo, ou 3.4, 14. Ok? Então, qual o peso desse arredondamento do valor de π na resposta final da área do volume? Essa é a pergunta que a propagação de erros tende a responder, e ela te diz, olha, o erro que você tinha lá na medida do comprimento se implica em um erro deste tamanho grandão aqui na medida do volume, que é o que você quer saber, mas você está medindo base, a área da base e a altura.
Você não está medindo exatamente o volume. Está compondo o volume a partir da medida do comprimento, largura e altura. Qual que é o erro no comprimento? Tanto. Esse você consegue medir. Qual o erro na largura? Tanto. Esse você consegue medir. Qual o erro na altura? Tanto. Você consegue medir. Qual o erro no volume? Então, é como que este erro aqui se propaga, ele afeta a resposta final. Tá? Então, para isso, a ideia, primeiro, é, sem fazer essa conta aqui, calcular ômega 1, ômega 2, ômega 3, eu determinar direto o ômega em função dos valores médios, do x médio, do y médio, do z médio. Por quê? Porque essa conta eu já fiz no processo. Isso é fácil fazer. A bolinha caiu 10 vezes de uma altura pré-determinada, eu meço o tempo de queda 10 vezes. Está aqui. Então, eu quero determinar o valor de G sem ter que substituir 10 vezes o valor da altura de queda, 10 vezes o valor do tempo de queda, e calcular 10 vezes o G e tirar uma média. Tá bom? Então, qual que é a mágica? Para isso, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas a mágica é, nós vamos trabalhar um pouquinho, uma vez só. Aqui na aula, todo mundo junto. Nós vamos usar uma coisa chamada de expansão em série de potências, né? Vocês são alunos de cálculo, né? Aí você vai ver lá várias formas de fazer uma expansão em série de potência. E aqui a gente vai usar uma forma específica, muito conhecida, ela está lá na contracapa dos livros de física teórica, tipo Halliday da vida, que é a série, dentre todas as possibilidades, a série de Taylor. Que, como é a série de Taylor? Tá? Então, vou tentar dar alguma justificativa, lembrando que a gente não está na aula de cálculo, a respeito do que está acontecendo. Então, esse vai ser o seu eixo X, e esse eixo é o y igual a f de x. Tá? E essa aqui é a curva. É a sua função. E eu quero calcular, determinar essa função, para qualquer valor de x, eu quero achar uma forma de saber quanto vale f de x. Tá bom? Mas eu não consigo medir isso para todos os pontos. Eu consigo saber a informação para alguns pontos. Por exemplo, esse ponto em especial aqui. Então, eu vou chamar esse ponto especial de x0. E para esse ponto especial x0, eu sei o valor. Esse valor é o y0, que é igual a f de x igual a x0. Esse valor suponha que é conhecido. Tá? Dado isso, podemos partir daqui para entender o que está acontecendo. A pergunta é, como que eu determino qual é o valor de y igual a f de x para uma região onde x é diferente de x0? Tá? Porém, próximo de x0. Então, só para lembrar lá dos conceitos do cálculo, aqui eu chamo de domínio e aqui eu chamo de imagem, né? Da função f de x. Tá bom? Então, para cada... Aí, sei lá, função injetora, sobrejetora, bijetora. Então, para cada ponto aqui, tem um ponto de correspondência aqui. Tá? Muito bem. A primeira aproximação possível é dizer que y de x é igual a y de x0 para todo x. Opa. Então, não importa qual é o valor de x, eu vou aproximar que o y vai ser sempre dado por f de x0. Estaria aqui, mais ou menos. Né? Então, essa aqui seria o valor.
Será que essa aproximação é muito ruim? Será que ela é muito boa? Quando que vale? Né? Então, obviamente, vamos usar o zoom aqui. Obviamente, para valores de x, aqui eu posso até... Não. Fica ruim trabalhar com um zoom muito grande. Já volto lá para o zoom. Aí, perfeito. Agora vamos dar zoom. Então, para todo valor, o que está escrito aqui, né? Aqui está escrito que para todo valor de x, não importa qual seja o valor de x, eu vou dizer que o y é exatamente igual ao f de x igual a x0. Então, o y vai valer sempre esse valor constante aqui. Essa é uma boa aproximação. Bom, será que é boa mesmo? Ela é melhor quanto mais próximo de x igual a x0 estiver. Note, por favor, que se eu estiver bem próximo, num ponto x aqui, que não é mais x0, mas que está próximo, o valor de y de x está aqui, que não é tão diferente assim. Do valor de y quando x vale x0. Então, essa ideia aqui é um bom ponto de partida. Esse é o valor para um ponto x aqui maior que x0, porém próximo de x0. E aí, como que eu consigo melhorar? Olha, professor, não deu para deixar de notar, né, que essa função que você está fazendo aí para uma região próxima de x, próximo de x0, ela parece uma reta, né? Ou, não, professor, essa região curva aqui parece um arco de parábola, nessa região aqui. Então, como que eu coloco correções aqui a esse valor constante? Então, a primeira correção que eu vou colocar é a reta, a segunda correção é um termo de ordem mais alta, e a terceira de ordem mais alta ainda. Ordem em quem? Bom, então, o que a série de Taylor faz é expandir essa função em torno, uma região próxima do valor x0, da seguinte forma. F de x, ele é o quê? Ela é aproximadamente f de x, quando x é igual a x0, mais a derivada, né, já que eu vou ligar daqui para cá, eu sei o valor da função aqui, eu vou andar de x0 até x e vou dizer que o y vai variar segundo a derivada no ponto x igual a x0. E aí eu posso colocar mais. E aí eu vou dizendo o seguinte, isso vale se a função variar lentamente. Isso, ou seja, essas derivadas não são muito grandes, elas são pequenininhas. Tá? De tal forma que a correção de ordem mais alta, isso aqui é ordem 0, ordem 1, ordem 2, assim por diante, ordem de quê? O número que aparece aqui, a ordem da derivada. Tá? Então, segunda derivada, né? Mais a de novo calculado em x igual a x0. E se eu tiver todos os termos, eu tenho a função. Ok? Essa é a ideia da série de Taylor. Então, eu sei o valor de y0, que é o f de x igual a x0, e aí o valor da função y numa região, quando x assume valores numa região próxima ao x igual a x0, eu calculo dessa forma. Eu somo uma contribuição que é proporcional à derivada da função,
depois uma contribuição proporcional à segunda derivada da função, mais uma contribuição proporcional à terceira derivada da função, e por aí vai. Tá? Então, essa é a ideia. E aqui eu vou multiplicar por um termo, que é o seguinte, é esta derivada multiplicada por quem? Por quanto eu andei, né? Isso aqui é o quanto subi, é a inclinação da reta, mas aonde que está? Eu estava esquecendo esse terminho, né? É a inclinação da reta. Mas quanto eu andei, né? Então, esse primeiro termo vai ser proporcional a x menos x0, ou seja, esse termo em azul é o quanto eu andei. E esse termo aqui é a derivada. Então, saindo desse ponto, eu ando aqui, essa distância toda, só que seguindo essa derivada. Então, eu venho parar aqui em cima. Certo? Mas, o termo de ordem 2, ele vai aparecer multiplicando quem? Então, aqui está a derivada ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, mais o termo de ordem 3, x menos x0 ao cubo, e assim por diante. Ou seja, se eu estiver numa região onde x menos x0 é menor que 1, x menos x0 ao quadrado é muito menor que 1. E x menos x0 ao cubo é muito, muito menor que 1. Então, e ainda tem esse... Aqui eu posso pensar como 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, que é o meio, 1 sobre 3 fatorial, e por aí vai. E isso assegura para mim que quanto maior for a ordem da derivada aqui, menor é o peso, a importância da correção. Tanto porque cresce esse argumento do fatorial aqui, tanto porque esse valor, que é o quanto eu andei, vai para longe do ponto x igual a x0. Esse termo aqui, se esse número for pequeno, né, se eu estiver numa região próxima, cada vez esse número vai ficando menor. Então faz sentido nós expandirmos dessa forma que é a série de Taylor. Tá bom? Acho que graficamente deu para entender o que estamos fazendo. Então, só que eu tenho que lembrar que a minha função que eu quero calcular, o w, aqui, é o ômega, como queira, ele é a função de várias variáveis. Então, em vez de eu usar a derivada total, que eu usei aqui, eu vou dizer que f, que vai virar o ômega, né? É uma função de x, y, blá, 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 z. Então, em vez de usar a derivada d dx, vai virar a derivada parcial em relação a x. Como que eu calculo a derivada parcial? Igual eu calculo a derivada total, só que se a função é de várias variáveis, quando eu estou derivando com relação a x, eu imagino y e z constantes, e a derivada da constante é zero. Quando eu estou derivando com relação a y, eu assumiria x e z constantes. E por aí vai. Você já deve ter visto lá na sua aula de cálculo. Então, o que eu vou fazer aqui é aplicar a expansão em série de potências da derivada para essa função ômega. Então, quem é o ponto especial? Obviamente é o ponto x igual a x médio. Então, o x0 vai virar o x médio. É aquele ponto do x que você lembra. Você foi lá, fez uma série de medidas a respeito da altura da queda, fez uma série de medidas a respeito do tempo de queda. E aí eu quero saber o valor dessa função ômega, que é a função de altura e tempo, numa região onde a altura e tempo sejam próximos do valor médio para cada um deles que você obteve. Então, o ponto de cálculo aqui vai virar para o x o x médio, para o y médio. Tá? Lembrando que y é uma péssima, porque eu já usei essa letra y aqui para função, né, f de x. Vou chamar isso de y', tá? Para não confundir y', que é a função f de x, com a variável y aqui, tá? Z
tende ao Z médio, e por aí vai. Então, você consegue, num primeiro momento, expandir essa função ômega em termos dessa série de potências da derivada. Aonde que está ela? Bom, o primeiro termo não era o termo quando f de x, quando x igual a x0, que é o termo constante aqui? Bom, então da mesma forma, o ômega vai ser o ômega quando x for igual a x médio, o y for igual a y médio, o z for igual ao z médio e por aí vai. Ou seja, eu estou pegando o valor constante. Fazer isso é a mesma coisa que dizer que o y, aqui o y' vale um valor constante quando x é igual ao x0 aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é, olha, eu medi, para deixar bem claro o que isso significa. Eu tinha aqui um conjunto de medidas, y1, agora para esse cara aqui, y2, y10, t1, t2, t10. Isso me dá um y médio, isso me dá um t médio. Como que eu calculo g? Bom, a primeira aproximação é que g é da ordem de 2, né, daqui isolando 2, y médio sobre t médio quadrado. É um valor constante. Isso é uma constante, certo? Então, essa seria a primeira aproximação para quanto vale g. Ok? Eu calculo os valores médios do y e do t, isolo g na equação e substituo os valores médios. Aí, como tudo aqui é teoria de erros, quão errado está isso? No sentido de qual é o erro que eu cometo ao fazer essa aproximação? Né? Como que isso vai dar exatamente o valor de g? É o melhor que eu posso. Vai dar um valor de g certamente bom, né? Se você fez as medidas do y e do t de forma coerente. Mas será que é o melhor que dá para fazer? Será que... Então, quando você... Esse seria o primeiro termo aqui da série. Y, f de x, quando x igual a x0, lembrando, x0 é o valor médio. Então, estou expandindo em termos do ponto onde x vale a média. Então, esse é o primeiro termo da série. O segundo termo da série é mais a derivada da quantidade ômega em função de x multiplicada pela distância, xi menos x médio. Que é esse termo aqui. A derivada da função com relação a x, derivada de ordem 1, 1 sobre 1 fatorial, x menos x médio, x0 vira x médio. Só que como é uma função de várias variáveis, eu também tenho isso para y e para z. É o mesmo termo, a mesma ideia, só que eu estou derivando com relação a x, mantendo todo o resto constante, depois derivando com relação a y, mantendo o resto constante, depois derivando com relação a z, e tudo isso tem que levar em conta essa série na expansão. O próximo termo é o termo proporcional à derivada segunda, do ômega com relação ao x, multiplicado pela distância que você andou ao quadrado. Então, agora, eu vou dizer, ok, tem uma correção aqui, ela é proporcional à segunda derivada do y com relação a x, e ela também vai depender o quão longe eu estou do ponto x de cálculo, x igual a x médio, ou x0 aqui, e depende dessa distância ao quadrado. Então, obviamente, se eu andar bem pouquinho, x é só um pouquinho maior que x0, esse termo é pequeno. Tá? Se a função variar lentamente, a derivada é pequena, a segunda derivada é pequena. Tende a zero. Tá? Então, se a função variar lentamente, esse produto aqui, já que eu estou num ponto próximo do ponto x médio, se a função varia lentamente quando eu ando um pouquinho no eixo do x, esse termo aqui é aproximadamente zero. Como não tem nada de especial no que eu chamei de x, o que eu chamei de y, o que eu chamei de z, por exemplo, a resistência elétrica depende da corrente e da voltagem. Pouco importa se eu chamar corrente de x e voltagem de y, ou corrente de y ou voltagem de x. Se a resistência elétrica variar lentamente com x e com y, o termo de segunda ordem aqui da série vai ser zero nos dois casos. Então,
como primeira aproximação, a gente pode, aqui na sala de aula, desprezar toda essa segunda linha. Todos os termos, segunda derivada da função que eu quero calcular com relação às variáveis que eu consigo medir. Fica só a primeira linha. Ok? Então, até agora, o que nós temos? Através da expansão de série de Taylor, né, eu tenho que o ômega i, ele é quem? Ele é o ômega quando xi é igual a x médio, yi é igual a y médio, zi é igual a z médio, ou seja, eu vou simplificar essa notação aqui, escrever simplesmente ômega de x médio, y médio, z médio, mais aqui eu vou deixar 3 pontinhos, tá? Mais 3 pontinhos. Quem são esses 3 pontinhos? Então, o ômega i, agora eu vou fazer a primeira aproximação. Ele é o ômega de x médio, y médio, z médio, mais d ômega dx. Ômega depende de x, y, z, blá, blá, blá. xi menos x médio, mais d ômega dy, yi menos y médio, mais d ômega dz, zi menos z médio. E os termos de ordem mais alta a gente já desprezou. Tá? E agora eu quero calcular quem? Eu quero calcular o melhor valor para o ômega, que é o ômega médio. Então, o ômega médio, né, o melhor valor possível, ele é de ômega i. Tá? E eu vou jogar nessa folha. Até aqui eu não disse nada de diferente. É assim que eu calculo a média, né? Só que agora eu vou substituir no cálculo da média quem é o ômega i. Ou seja, o ômega i é dado por esta equaçãozinha aqui. Eu vou jogá-la aqui dentro. Então, isso é o equivalente a escrever o seguinte. É igual 1 sobre n, o n eu posso colocar ou tirar do somatório impunemente, né? Somatório em i igual a 1 até n de quem? De tudo isso que está aqui, o primeiro termo mais o segundo termo. Só para deixar bem claro, para ninguém se perder, isso aqui tudo está entre chaves. Eu só substituí quem é o ômega i. Tá bom? E agora eu vou manipular essa fórmula para isso chegar essa equação, na verdade, para isso chegar numa forma que me seja mais tratável. Então, primeira coisa que eu vou fazer é quebrar isso em dois termos. Esse termo da primeira linha e o termo da segunda linha. Note que para esse caso aqui, o somatório, como o ômega aqui não depende de i, esse primeiro termo é quando xi vale o médio, o yi vale o médio, o zi vale o médio, isso aqui é uma constante. Lembra? É o valor constante. Então, mas aqui tem o somatório de 1 i igual a 1 até n da constante. Quanto vale isso? É só a constante? Não. Isso significa que eu tenho que somar a constante quantas vezes? N. Se fosse de i igual a 1 até 2, é ômega mais ômega. Se fosse de i igual a 1 até 3, só esse termo aqui seria ômega mais ômega mais ômega. E igual a 1 até 10, seria 10 vezes ômega. Então, como o n aparece aqui e o n aparece aqui, esse primeiro termo, ele equivale ao seguinte, deixa eu fazer aqui de uma outra cor. Essa somatória aqui significa ômega de x médio, y médio, blá, 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 z médio, n vezes, multiplicando n, porque esse somatório de igual a 1 até n significa some esse termo que está aqui n vezes. Ele é constante, sai, mas
vai dar n vezes eles. E eu tenho 1 sobre n aqui multiplicando. Então, é óbvio que esse 1 sobre n vai cortar com as n vezes que eu somei o mesmo termo. Ok? Então, eu vou copiar aqui embaixo. Quanto vale isso? Este somatório todo vale o ômega, quando x é igual ao x médio, o y é igual ao y médio, blá, 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 o z é igual ao y médio, mais... E aí eu vou ter que colocar o somatório aqui. Somatório em i igual a 1 até n, de quem? O 1 sobre n está aqui, né? Não vamos esquecer dele, ele é super importante. D de x de ômega, xi menos x médio, mais a mesma coisa para y, a mesma coisa para o z. Certo? Só que a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Lembram dessa propriedade? Então, eu posso tirar a derivada para fora do somatório. Impunemente, é a mesma coisa. Isso significa que eu posso reescrever esse segundo termo assim. 1 sobre n, derivada com relação a x, do somatório em i igual a 1 até n de quem? Xi menos x médio. Mas quanto vale isso? Vocês lembram lá do cálculo do desvio padrão? Quem é o desvio padrão mesmo? O desvio padrão, ao quadrado, ele é o quê? O somatório de xi de i igual a 1 até n de quem? De xi menos x médio ao quadrado. Por que a gente elevava ao quadrado? Porque se eu tirasse o quadrado daqui, ficaria exatamente esse termo que está aqui. Certo? Ah, claro. Aqui eu ainda tenho n-1, né? Tá, tudo bem. Mas esquecendo o fato do n-1, aqui eu tenho 1 sobre n, aqui eu tenho 1 sobre n-1. Mas esquecendo esse fato, por que esse termo aqui, o que diferencia ele é esse 2 aqui que a gente elevou ao quadrado. Por que nós precisamos, na hora que construímos o estimador de desvio padrão, elevar ele ao quadrado? Porque sem o quadrado, essa soma aqui é identicamente nula. O que eu quero dizer com isso? Que na P1 você tirou 7, na P2 você tirou 6, foi um pouquinho pior, ainda assim tirou 6. A nota média é 7 mais 6 dividido por 2, que vai dar 6,5. E aí, quando eu fizer o somatório, 1 até 2, da nota da prova aí menos a nota média, isso vai ser o quê? P1 menos P médio mais P2 menos P médio. Quanto vale isso? Isso é 6,0 menos 6,5 mais 7,0 menos 6,5. Isso é menos 0,5 mais 0,5, que é igual a zero redondo. Olha, óbvio, né? A média foi feita para estar equidistante dos pontos I. Então, esse termo aqui, ele é zero. Isso vai acontecer para a derivada com relação a x, para a derivada com relação a y e com a derivada em relação a z e qualquer outra variável que você queira. Então, esse segundo, isso aqui é zero. Olha só, esse somatório é zero. Simplesmente posso tirar a derivada fora do somatório e isso aqui é zero. Zero, zero. Tá? Então, o que sobrou? Sobrou simplesmente o primeiro termo. Qual era o primeiro termo? Esse. Então, a expansão em série de Taylor desta função, ômega, é simplesmente calcule o ômega quando, em vez de você fazer todo o processo, olha, substitui, você mediu o x1, mediu o y1, mediu o z1, mediu o x2, mediu o y2, mediu o z2, mediu o x3, y3, z3, z10, y10, z10. Calcula, em vez de calcular o ômega 1, o ômega 2, o ômega 10, o ômega 1000,
Já que você tem o x médio, y médio, z médio, a expansão em Taylor te garante que, se estiver numa região próxima do valor médio, próxima onde x vale o x médio, y o médio, z o z médio, o primeiro termo da expansão, nesta região aqui, nessa vizinhança do ponto onde cada variável que você consegue medir assume o valor médio, a correção de segunda ordem é zero, se a função variar lentamente, e a primeira é identicamente nula. Então, isso diz para a gente que esta aproximação aqui, o ômega médio, ser o ômega quando x vale o x médio, y vale o y médio, z vale o z médio, né, é uma ótima aproximação. Então, isso é zero, é só uma forma de escrever zero. Isso também é zero. E por aí vai, eu estou somando zeros aqui. Ou termos muito, muito pequenos. De tal forma que a gente pode usar esta aproximação. O melhor valor possível para a quantidade que eu não consigo medir diretamente, ou seja, o melhor valor possível para o g, é o valor de g quando x vale o x médio e y vale o y médio, mais correções que são muito pequenas, então eu desprezo. Que é exatamente, na prática, fazer essa brincadeira que a gente fez aqui. Eu calculo o y médio, o t médio, substituindo na fórmula. E as correções são muito pequenas. Se g variar lentamente com as variáveis aqui. Bom? Então, é isso que importa. Tá? É isso que serve para a gente. Agora, o próximo passo é quanto vale o desvio padrão, né? O erro no ômega. O objetivo era determinar o ômega e o erro. Né? O ômega, melhor valor possível, é o ômega, eu preciso saber a forma funcional, como que o ômega depende de x, de y e z, quando x, y e z assumem o valor médio. Então, é o melhor valor possível para o ômega. O ômega médio, para nós, aqui o combinado é esse. E o erro no ômega? Bom, o desvio padrão do ômega eu calculo dessa forma. Ok? E o que eu faço? O ômega médio eu acabei de calcular, e o ômega i, eu vou usar o valor da expansão. Ômega i igual até segunda ordem. Ok? Então, agora, o próximo passo é pega este valor para ômega i, que é o ômega expandido em série de Taylor, em torno do ponto x igual a x médio, y médio, z igual a z médio, e substitui no cálculo do desvio padrão. Dá isso. Então, eu vou calcular o termo que aparece no desvio padrão é ômega i menos ômega médio quadrado. Então, é isso que eu quero calcular. Ômega i menos ômega médio quadrado, depois eu coloco o somatório aqui fora. Então, quem é o ômega i? É o ômega quando x... Peraí. O ômega i é o ômega quando x é igual a x médio, y igual a y médio, z igual a z médio. Mais o termo proporcional à primeira derivada, mais os termos proporcionais à segunda derivada. Então, vamos substituir isso dentro do cálculo ômega i menos ômega médio quadrado. Então, ômega i menos ômega médio quadrado é o primeiro termo, ômega quando x vale a média de x, y vale a média de y, z vale a média de z, mais o termo de ômega dx, xi menos x barra, de ômega dy, yi mais y barra, blá blá blá, de ômega dz menos z barra, ao quadrado, menos ômega médio. Mas este termo aqui, o ômega, quando x vale x médio, y vale y médio, z vale z médio, é o ômega médio. Então, este primeiro termo da expansão, que é este primeiro termo da expansão, quando eu coloco ele aqui, a expansão, o primeiro termo corta com esse ômega. Este ômega é o que está aqui. Esse ômega médio é este ômega médio. Sobrou quem? Sobrou o termo proporcional à primeira derivada. E isso está ao quadrado. Tem um 2 aqui, então abre parênteses, fecha parênteses ao quadrado. Ou seja, agora eu preciso lidar com o fato de que tem esse quadrado aqui. Então, eu preciso calcular, na prática, o quadrado dessa linha aqui.
Como que vai ser isso? Vai ser o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais blá blá blá, mais os termos cruzados. Duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes d ômega dx, d ômega dy, xi menos x médio, yi menos y médio, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro, d ômega dx, d ômega dz, xi menos x médio, zi menos... mais duas vezes o segundo vezes o terceiro, assim por diante. Só que, quando eu colocar isso dentro do somatório, o que, que vai aparecer nessa segunda linha? Esse termo aqui é o quê? Duas vezes d ômega dx sai do somatório, igualzinho antes, por isso que eu estou fazendo rápido. D ômega dy também sai do somatório. Somatório I de xi menos x médio, yi menos y médio. Olha, isso aqui tem toda a cara disso, né? Então, dá zero, né? Olha só, é a mesma coisa. Então, esta segunda linha da linha dos termos cruzados, por que termo cruzado? Porque tem um termo proporcional a x multiplicando um termo proporcional a y, ou um termo proporcional a x multiplicando um termo proporcional a z. Então, a gente chama isso de termo cruzado. Se vocês nunca escutaram essa expressão, estão escutando agora. E tudo isso aqui é só um jeito bem complicado de escrever zero. Isso aqui é identicamente nulo. Se não está convencido, faz, abre a derivada e mostre. Fica como lição de casa, mostrar analiticamente que isso é zero. Zero redondo. Ah, então dá zero tudo? Não, sobrou isso. O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Tá? E aí, quando eu coloco, resumindo, substituir quem? Essa expressão, né, o ômega i expandido em séries, dentro do cálculo do desvio padrão, ou seja, aqui, o que, que sobrou? O que, que é não nulo até a primeira ordem? Isso. D ômega dx somatório, né, o somatório entra, a derivada sai fora, né? O d ômega dx ao quadrado, não confundir com segunda derivada. Isto é diferente disto. Esse 2 aqui significa que eu estou pegando a segunda derivada do ômega com relação a x. Tá? Este 2 aqui significa que eu estou pegando a primeira derivada do ômega com relação a x levando ao quadrado. X menos x barra. E aí, quando eu coloco isso dentro do somatório para calcular o desvio padrão, né? O que a primeira derivada do ômega com relação a x elevado ao quadrado, que é esse termo aqui, essa parte sai do somatório, igual antes. Sobrou o quê? Somatório igual a 1 até n de x menos x barra ao quadrado. Isso, 1 sobre n. Isso aqui é, tirando aquele menos 1 que tem lá, que a gente pode, para n grande, esquecer dele, isso aqui é n vezes o erro de x, o desvio padrão de x. Certo? Como assim? Bom, a gente acabou de escrever o desvio padrão aqui, né? Olha só. Cadê ele? Olha só. Então, esquece por um momento que existe esse menos 1 aqui. A gente não está... Estamos construindo o estimador, né? Não estamos partindo da conservação da energia, então a gente pode fazer pequenas aproximações. O que eu vou fazer? Eu vou assumir o seguinte. Para facilitar a sua vida, esquece por um momento que tem esse menos 1. Então, eu vou passar esse n para cá, né? 1 sobre n aqui. Primeiro eu vou tirar fora, né? 1 sobre n, somatório em i de xi menos x médio quadrado. Isso é sigma quadrado. Então, 1 sobre n. Se eu passar multiplicando, né, ou seja, eu multiplicar os dois lados da equação por n, eu tenho que n sigma, com relação ao x, né, quadrado, é igual ao somatório em i, igual a 1 até n de xi menos x médio quadrado. E é esse termo aqui que apareceu aqui, o somatório i igual a 1 até n de xi menos x médio quadrado. Isso vale n sigma x quadrado. Eu só tive que esquecer que tem o menos 1 aqui, para n muito grande, 100 é da ordem de 99, então a conta vale. Okay? Então, eu só substituo o desvio, no fim das contas, é 1 sobre n, multiplicando esse 1 sobre n vai cortar com esse n aqui, então fica
a segunda derivada do ômega com relação ao x, desculpa, a primeira derivada do ômega com relação ao x elevado ao quadrado, sigma x quadrado. Mais a mesma coisa para o y, mais a mesma coisa para o z. Pouco importa quem eu chamei de x, de y, de z. E é isso aqui que interessa. Essa é a famosa fórmula da propagação de erros. Nada mais é que expanda a sua função que você não consegue medir em série de Taylor e pegue só o que importa. Então, o ômega médio vai virar o ômega quando x é o x médio, y assume o valor médio de y, z o valor médio de z, e o erro no ômega, sigma quadrado no ômega, é esse. E é só isso que importa. Então agora, uma vez que a gente sabe isso, nós podemos facilmente responder aquela pergunta que era tão complicada para responder no relatório 1, que era queda livre. Qual pergunta? Qual era o G e qual era o erro no G? Ok? Então, suponha que você fez uma série de medidas da altura entre os dois sensores e do tempo entre os dois sensores. Então, você mediu H1, T1, H2, T2, foi medir, fez uma série de medidas. H3, T3, H20, T20. Vamos supor que você mediu 20 vezes a altura, tirou um valor médio, 20 vezes o tempo. Tirou um valor médio. Então, você tem que o H médio é somatório de I igual a 1 até 20 de altura I sobre 20. E o T médio, ele é o somatório de igual a 1 até 20 de TI sobre 20. O desvio na altura, ele vai ser o somatório ao quadrado de I igual a 1 até 20, HI menos H barra ao quadrado sobre 19, N menos 1. Né? Tá aqui. A mesma coisa para o tempo. TI menos T médio ao quadrado sobre 20 menos 1, que é o 19. Qual é o G? Então, o G, melhor valor possível, é o G médio, que ele é o G quando H é igual a H médio, T é igual ao T médio. Que G é esse? Bom, do que a gente viu, né? 2H médio sobre T médio quadrado. Você já calculou essas quantidades. Então, você automaticamente descobriu quanto vale o G. E o erro em G? Sigma G é igual. Só aplico a fórmula. A partir de agora, primeiro, se convença dessas passagens, refaça a expansãozinha, entenda por que eu pude descartar alguns termos e chegar nessa caixinha. A partir de agora, eu aplico essa caixinha. Como assim? Sigma G quadrado vai ser o DG DH quadrado sigma H quadrado mais DG dt ao quadrado sigma t quadrado. O sigma t quadrado você acabou de calcular, o sigma h ao quadrado você acabou de calcular. Então, quem eu preciso calcular? As duas derivadas. Esta derivada e esta derivada. Sabendo que g é 2h sobre t quadrado. Então, dica, não vem calcular a derivada aqui. Aqui você só substitui um valor vezes o outro mais outro valor vezes o outro. Deu. As derivadas você calcula em separado. Os desvios você calcula em separado. Aí fica fácil verificar se a conta está certa. Então, o DG DH é igual a, lembrando sempre, isso aqui é calculado em T igual a T médio, H igual a H médio.
A mesma coisa, esta derivada. T igual a T médio, H igual a H médio. Não é H cortado. A quântica faz isso com a gente. Então, vai ficar 2 sobre T quadrado, né? dg dH. E o dg dt vai ficar 2h d dt de t a menos 2. Quanto vale isso? 2h, né? Quando eu derivo com relação a t, eu imagino que o h é constante, sai fora da... t a n, que é menos 2, menos 1, né? E aqui, esse termo desce. Ok, então está aqui. Menos 4, h sobre t ao cubo. H médio, T médio. Basta substituir esses valores e você tem o erro no G. Ok? Então, vamos salvar essa notinha de aula. E para entender exatamente o que acontece, fica como exercício para a gente, vocês tentam fazer e a gente refaz juntos na aula presencial. Dado um cilindro, né, de raio 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros, mais ou menos 0,1 metro, ou seja, 1 centímetro de erro, e uma altura H 1,10, mais ou menos 0,01, determine o volume do cilindro na forma padrão. Ou seja, determinar o volume do cilindro na forma padrão é escrever, sempre tem a forma padrão, né? Eu sempre vou precisar escrever as coisas na forma padrão. No caso ali, o V, ele é o V médio mais ou menos ΔV na unidade metro cúbico, né? Já que está dando tudo em unidade. Quem é o volume do cilindro? Volume é igual a área vezes altura. Né? E a área é a área do cilindro, é a área da base, né? Qual que é a área de uma base circular? Π r quadrado. Então, o volume é π r quadrado h. Qual o melhor valor possível para o V? É o V quando de RH, melhor valor possível, ele é o V de R médio, H médio. Então, quanto vale isso? O V médio, né? Ele é quem? Π R médio quadrado H médio. Quanto vale o H médio e o R médio e o H médio? Será que o exercício deu isso para gente? Deu sim, né? Olha só, aqui eu tenho a forma padrão para o raio e a forma padrão para a altura. Então, aqui foi feita uma série de medidas para o raio, usando, por exemplo, um paquímetro, determinado erro, e aqui uma série de medidas para a altura, usando uma régua, ou os dois usando uma régua, determinado erro. O erro na altura, o erro no raio. Então, lembrando, o R é igual a melhor valor possível, ele é o R médio mais ou menos delta R, ou sigma R, se quiser. Isso aqui está como 0,10, mais ou menos 0,01 metros. Então, quem que é o R médio? R médio é igual a 0,10 metros. Quem que é o erro no R? 0,01 metros. Quem que é o H melhor valor possível? Ele é o H, a forma padrão para H, mais ou menos o erro no H. Tecnicamente não é o melhor valor possível. O melhor valor possível é só o médio, né?
Forma padrão. R é igual, R médio mais sigma R, e o H é igual a H médio mais ou menos sigma H. Então, como isso aqui está dito como é 1,10 mais ou menos 0,01 por metro, por que é isso? Bom, no caso, porque o enunciado diz. Então, eu tenho que o H médio é 1,10 metros e o sigma H é 0,01 metros. Como que... Então, o volume é só substituir esse valor aqui e esse valor aqui. Então, calcular o volume, melhor valor possível, né, o V médio, está fácil. E o erro no V? O sigma V vai ser dV dr ao quadrado sigma r quadrado. Olha, o sigma r ele já me deu, olha que legal. Mais o dV dH ao quadrado sigma h quadrado. Olha, o sigma h ele também já me deu. Então, o que fica para a gente fazer em aula e a partir daí fazer a lista de exercícios e tirar as dúvidas? Calcular essas duas derivadas, dado que a forma funcional para o V é essa. Calcular o dV dr e o dV dH, substituir os valores e operar. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu já fiz 2 exemplos, ou 1,5, deixa esse para vocês fazerem, e aí a gente, na nossa aula presencial, tira, confere a conta de vocês e tira as dúvidas, e a partir daí tem uma lista muito importante sobre propagação de erro. E olha aqui como é interessante o primeiro exercício dessa lista. Mostre que, se a quantidade que você quer determinar é o próprio x médio, o erro estatístico ele é o desvio dividido por raiz de erro. Que é aquela pergunta, por que a gente vai dizer que o erro estatístico não é o desvio padrão, mas é o desvio padrão dividido por raiz de n? Sai daqui. Então, sai da propagação de erros. Tá? Depois, tem uma série de exercíciozinhos aqui, olha só, movimento em queda livre, uniformemente acelerado, né, queda livre é um caso especial. Tá? E vários outros exemplos, olha a lei da gravitação de Newton, para você, olha o tronco de cilindro, calcular, fazer a propagação, dado que você sabe R maior, R menor é a altura, e esses você consegue determinar, se são as grandezas que você consegue medir diretamente, né? Lembrando, são X, Y, Z, você consegue medir e determinar erro estatístico e erro sistemático. Do volume do tronco de cone, não, mas da altura sim, do raio menor sim, do raio maior sim também. Entenderam a mágica? Dá para calcular momento de inércia, qualquer quantidade que você puder construir em termos dessas que você consegue medir, você agora sabe calcular o erro. Ok? Muito bem. Então, eu encerro a aula nesse momento e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até a aula presencial. Muito obrigado por assistir. Até.